Pronto, estamos gravando, então vamos começar. Tá? Então, vamos lá, galera que está aqui. Tainá, Sara, Milena, Inara, Gabriele, Caio. Vamos embora. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa aula de hoje, que vai ser de função exponencial. Gente, olha só, essa aula de hoje de função exponencial que eu preparei para vocês, tá? Eu preparei esse PowerPointzinho, está disponível na plataforma para vocês. Esse é o caderno de vocês, tá? Isso aqui, ó, é o caderno de vocês, é a teoria, tá bom? Só um minuto, tem alguém chegando aqui. Vamos voltar. Então, isso aqui, ó, função exponencial. A gente já viu a função do primeiro grau, a gente já viu a função do segundo grau, agora a gente vai ver a função exponencial. E a próxima é a logarítmica, tá bom? A logarítmica, talvez eu já comece alguma coisa na próxima aula, porque essa função exponencial, ela é a mais curta de todas, tá? Vocês vão ver que a teoria é bem pequena, a gente vai ficar boa parte da aula fazendo exercício de função exponencial, e isso é pré-requisito para vocês aprenderem log. Então, quem tem dificuldade com log, talvez tenha essa dificuldade, tá? Primeiro, por ser matemática, né? E segundo, porque não aprendeu o pré-requisito necessário, que é a função exponencial. Que às vezes, vou estudar log. Aí esquece que tem que aprender função exponencial. Esse que é o problema. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui minha mesinha digitalizadora para a gente começar a fazer meus rabiscos. Isso aqui está disponível na plataforma para vocês. Então eu escrevi aqui. Função exponencial é toda função do tipo f de x é igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Ou seja, para ser chamada de função exponencial, esse a aqui, que a gente vai chamar de base, tá? Ele precisa ser maior que zero, tá? Então tem que ser positivo, e não pode ser o número 1. Então só serve, ó, do zero para frente, mas não pode ser o número 1, tá? Vocês vão verificar que existem dois tipos de função. Uma que mora nesse intervalo entre 0 e 1, e a outra que é maior do que 1. Mas isso vamos deixar lá para o final do PowerPoint. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber são as propriedades exponenciais. Gente, o que são as propriedades exponenciais? Aquilo que vocês já usam em matemática, né? Só que agora a gente vai apresentar formalmente como uma propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Eu vou dar um exemplo dessa primeira aqui, ó. Gente, olha só, se você tiver 3 ao quadrado e multiplicar por 3 elevado a 4, por que isso aqui dá 3 elevado a 6? Ou seja, por que eu tenho que repetir a base e somar os expoentes? A justificativa é muito simples e é a demonstração de todas também, tá? Gente, olha só, 3 ao quadrado é isso aqui, 3 vezes 3, né? E 3 à quarta é o quê? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quantas vezes a gente escreveu 3? 6, que é justamente o resultado de 2 mais 4. Então, essa é a ideia, tá? Por isso que multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, o raciocínio é o mesmo, só que a gente vai repetir a base e subtrair. E na potência de uma potência, a gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. O cuidado que eu quero que vocês tomem é o seguinte, ó. Se você tiver isso aqui, 2 ao cubo à quarta, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, né? Vai dar 12. Agora, se você tiver isso aqui, ó, é diferente, porque aqui é o 3 e somente o 3 que está elevado a 4. Então, isso aqui é 2 elevado a 81, que é o resultado de 3 a 4. Perceberam a diferença? Isso aqui, gente, ó, 2 ao cubo à quarta é como se fosse 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Isso aqui está indicando que eu tenho que escrever o 2 ao cubo 4 vezes. Aqui não. Aqui é 2 elevado a 3 à quarta, que é 81. Captaram a diferença? Então tomem cuidado
porque só pode aplicar essa terceira propriedade aqui se tiver parênteses. Então, essa propriedade aqui a gente pode chamar de P1, a gente pode chamar de P2, P3. Esta propriedade aqui, eu vou chamar de P4. Ela é muito importante, que ela diz o seguinte, é ela que passa a raiz para a fração. Então, a gente vai começar a resolver um banco de conta chata usando essa propriedade. Ela diz o seguinte, ó, a raiz índice y de a elevado a x é a elevado a x sobre y. Por exemplo, gente, ó, se você tiver a raiz cúbica de 5 à quarta, repete a base, faz o expoente sobre o índice. Vai ficar 5 elevado a 4 terços. Certo? Raiz quadrada de 2 vai ser 2 elevado... Gente, olha só, quando eu não escrevo nada aqui é o número 1, né? E quando eu não escrevo nada na raiz é o 2, porque é raiz quadrada. Então é 2 elevado a meio. Então, sempre que você tiver um número elevado a meio, é porque é a raiz quadrada daquele número, tá? E é importante, gente, olha só, a gente já vai usar isso logo na primeira questão. É importante vocês saberem tanto passar que raiz y de a elevado a x é a elevado a x sobre y, como o contrário, isso em todas as propriedades, tá? Vai ter um exercício, por exemplo, a gente vai fazer hoje, que vocês vão ver isso aqui escrito, ó, e elevado a 5k. É importante a gente saber que isso é e elevado a 5 elevado a k. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a terceira propriedade voltando, né? Então você tem que saber voltar e caminhar para frente na propriedade. Isso com todas as propriedades matemáticas. Tem que saber aplicá-la nos dois sentidos. Então, se você tiver isso aqui, por exemplo, ó, 5 elevado a 2 sétimos, saiba que isso aqui é a raiz sétima de 5 ao quadrado. Porque é 5 elevado ao índice, ao expoente, perdão, sobre o índice da raiz. Tá bom? Tem que saber ir e tem que saber voltar. Deixa eu apagar isso aqui. Gente, ó, essa propriedade número 5, ela, na verdade, é uma consequência da propriedade número 2. Vou explicar para vocês por quê. Todo número elevado a zero dá 1, né? Então, isso aqui, ó, 1 sobre a elevado a x, eu posso dizer que é a elevado a zero sobre a elevado a x. E aí eu vou aplicar a propriedade 2, né? Repete a base e subtrai os expoentes. Por isso que vai dar a elevado a menos x, tá certo? Então, essa propriedade número 5, ela é uma consequência da propriedade número 2, tá? Ou seja, ela diz que se você quiser escrever a base em cima, você tem que trocar o sinal do expoente. É isso que ela está dizendo. Então, vou criar aqui uma... Gente, essas propriedades, elas são muito importantes. Elas vão aparecer toda hora. Elas vão aparecer até em química e em física, nas contas. Então, prestem atenção aqui. Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó. Vamos lá. 1 sobre 2 elevado a menos 5. Se você quiser escrever o 2 em cima, é só você trocar o sinal do expoente. O menos 5 vai virar 5. É isso que essa propriedade quer dizer, tá? Você pode subir com A, desde que você troque o sinal do expoente, tá bom? E a propriedade 6, ela diz o seguinte, se você tiver duas bases diferentes, tá? Isso aqui vale tanto para multiplicação quanto para divisão, você pode distribuir o expoente. Então, por exemplo, se você tiver 2 vezes 7 elevado a 8, isso aqui é 2 elevado a oitava vezes 7 elevado a 8. Cuidado que para adição isso não funciona, tá? Para adição a gente vai ter que aprender uma matéria específica, chamada binômio de Newton. Para adição e para subtração não funciona. Essa propriedade 6, ela é só para multiplicação e para divisão. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa primeira parte? Pode falar aí. Na propriedade 4, eu poderia simplificar a fração na hora de voltar? Se der para simplificar, se fosse isso aqui, por exemplo, ó, raiz quarta de 5 ao quadrado. Se fosse 5 elevado a 2 quartos, daria 5 elevado a meio. É isso que você está falando? Isso. É porque o Inara, o próprio... É Inara que está falando, isso, né? Eu não estou vendo quem está falando.
próprio exercício ele já não vai te dar assim, porque isso aqui é passível de simplificação. Tá? Beleza. Tá? Porque isso aqui é errado escrever. Tem que simplificar. Né? Não é que é errado. É pouco provável você encontrar isso aqui no exercício, porque a raiz quarta de 5 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5. Né? Por isso que você pode simplificar o expoente com índice. Por causa dessa possibilidade de simplificar a fração. Tá bom? Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então ficou claro alguma parte aí? Então vamos avançar. A próxima parte aqui, equações exponenciais. Então, eu vou mostrar para vocês os dois tipos que existem de equação exponencial. Eu classifiquei esses tipos, tá? Em tipo 1, que eu estou chamando de aplicação direta das propriedades, e classifiquei em tipo 2, tá? Que é resolver por substituição de variável. Aí eu vou pegar um exemplo, tá? De cada exercício da apostila. Tá aqui o número 24, porque é da apostila de vocês, tá? Então, se vocês colocarem em função exponencial e forem lá no exercício número 24, vocês vão ver exatamente esse exercício. Então, eu vou mostrar para vocês o que é um exercício de aplicação direta das propriedades. Então, tá aqui, ó. E, claro, a gente vai usar o que a gente viu na primeira parte. A equação 2 elevado a x ao quadrado menos 14 igual a 1 sobre 1024 tem duas soluções reais. A soma dessas soluções é... Bom, vamos lá. Quadrado menos 14. Pessoal, a fatoração de 1024 é 2 a décimo. É bom vocês terem esse resultado de cabeça, tá? Porque quando você precisar fatorar o 512, você fala assim, pô, 512 é metade de 1024, então é 2 a nono. Você já vai matando as outras rápido, né? Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Ficou 2 elevado a x ao quadrado menos 14 igual... Gente, olha só, se eu quiser escrever o 2 aqui em cima, por que é interessante escrever o 2 aqui em cima? Porque se eu tiver a mesma base dos dois lados, eu posso cortar. Ó. Se eu tiver com a elevado a x igual a elevado a y, eu posso cortar o a dos dois lados e ficar com x igual a y. Esse é o mecanismo de resolução de uma equação exponencial. Você vai igualar as bases dos dois lados e ficar só com os expoentes. Então, para eu subir com esse 10, eu tenho que trocar o sinal dele. O sinal está trocado. Eu vou cortar o 2, porque agora eu tenho um 2. Ah, outra coisa importante. Hein? Só pode cortar as bases quando você tiver uma base de cada lado. Se eu tivesse mais outra base aqui, não pode fazer, tá? Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, ó. Se aqui tivesse um 2 ao quadrado, você não pode sair cortando, não. Você teria que fazer aqui, repete a base, soma os expoentes. Aí sim você poderia cortar. Bom, deixa eu apagar isso aqui, porque não faz parte do exercício. Só um OBS, só um comentário, tá? Bom, vamos lá. Então ficou x ao quadrado menos 14 igual a menos 10, tá? X ao quadrado, se passar para cá, gente, ó, se passar para lá, o 14 vai dar 4, né? X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Então, quem botou só o 2 aqui dançou, ia marcar a letra C, né? É mais ou menos 2. Aí ele quer a soma das soluções. A soma das soluções vai dar 0. Você poderia até, né, já que vocês conhecem função do segundo grau, saber que esta equação ela é assim, né? Se ele quer a soma é menos b sobre a, o b desta equação é 0, então você acha o 0 direto. Era uma outra maneira de achar o 0, mas como essa equação aqui é bem simples, né? O x ele vai dar mais ou menos 2, e aí a soma das soluções vai ser igual a 0. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse 24? Se ninguém quer perguntar nada, vamos para o tipo 2. Tipo 2, por substituição de variável. A questão é, quando é que eu vou saber que é para resolver por substituição de variável? Quando é que eu vou olhar para a cara da questão, para a fuça da questão e falar assim, pô, isso aí é por substituição de variável?
O lance é o seguinte, gente. Vamos supor que eu tente fazer esse exercício aqui, vou botar no cantinho. Vamos supor que eu tente fazer isso aqui do mesmo jeito que eu tentei fazer o outro, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 4x menos 6. Aí você vai falar assim, pô, Leandro, 6 é 2 vezes 3, né? Já começou a aparecer outra base. Já é o primeiro indício que não é do tipo 1. Aí, vezes 2 elevado a 2x igual a 16, que é 2 a quarta. Você vai ficar preso aqui por causa desse 3. Você não vai conseguir colocar todo mundo na base 2. Então, quais são os indícios de tipo 2? Bases diferentes e esses sinais aqui, ó, de adição e subtração entre as bases. Porque não existe propriedade para subtração de potência de mesma base. Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, dá para fazer nada. Não dá para aplicar propriedade nenhuma, tá? Por causa desse sinal de menos. Não existe subtração de potência de mesma base. Tanto que as propriedades eu só comecei a definir a partir do produto, né? Existe produto, divisão, tá? Então, o que a propriedade exponencial faz? Ela regride uma operação, né? Ela transforma um produto em uma adição, ela transforma uma divisão em uma subtração, ela transforma uma potência em um produto, ela transforma uma potência em um produto e ela transforma uma raiz numa divisão. Ela transforma uma raiz numa divisão. Agora, ela não transforma a adição em nada, porque não tem nada mais fraco do que a adição, nem a subtração. Então, as propriedades só existem para cá. Ó. Lembrando que essa 5 é uma consequência da 2, né? E essa 6 não tem relação com essas 4 propriedades. Então, essas são as 4 propriedades fundamentais. Tá? Elas trabalham, tá? Jogando as contas para as 4 operações básicas. Porém, não tem nenhuma para adição e nem para subtração. Então, o que a gente tem que fazer aqui? O que a gente vai fazer é chamar o 2 elevado a 2x de y. Por isso que é substituição de variável. Gente, lembrando que isso aqui, ó, 2 elevado a 4x, eu posso escrever como 2 elevado a 2x ao quadrado, não é? Repete a base e multiplica os expoentes, vai virar isso aqui. Menos 6 vezes 2 elevado a 2x igual a 16. Se eu fizer essa troca, 2 elevado a 2x por y, tá? Isso aqui vai dar y e y também. Então vai ficar y ao quadrado menos 6y igual a 16. Opa, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Passa o 16 para cá. Você pode fazer por soma e produto ou pode fazer por Bhaskara, tá? Eu vou fazer por Bhaskara, que vocês gostam. É b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 36 mais 64. Delta dá 100. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ser 16 sobre 2, que dá 8. E vai ser menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Tá? Então, uma raiz é 8, a outra é menos 2. Agora, quando você faz por substituição de variável, toma cuidado que isso aqui que você acha como resultado não é o x, você achou o y, tá? Você achou um resultado de y e outro resultado de y. Só que eu quero o x, né? Aí você tem que voltar para a sua substituição. Então, como y é igual a 2 elevado a 2x, você tem que pegar cada um desses resultados e tentar achar o x. Ó. 8 igual a 2 elevado a 2x. O 8 é 2 ao cubo, né? Bases iguais. 3 é igual a 2x. Você vai achar o x valendo 3 sobre 2, né? E dá 1,5. Deixa eu apagar essa miséria aqui que eu fiz. Isso aqui não faz parte da solução, tá? Esse exercício depois vocês podem refazer, porque ele é da apostila, tá? Podem refazer esse cara aí. Deixa eu... E aí a gente vai pegar o outro valor de y, que é menos 2,
e vai colocar 2 é igual a 2x. Só tem um problema, gente, olha só. 2, um número positivo elevado a qualquer coisa, sempre vai dar positivo. Sempre. Então, isso aqui não tem solução. Não existe x. Então, para esse pedaço da resposta, não tem como continuar. Então, só tem um valor de x que funciona, que é 1,5, que é um número que está entre 1 e 2. Então, o gabarito dessa questão 34, ela é letra A. Tá? Então, não tem como continuar aqui. Lembrem disso, ó. Na função exponencial, todas as bases são positivas, todas, tá? Porque lá no começo eu falei para vocês que o A é maior que 0 e o A é diferente de 1, ou seja, não tem base negativa, porque isso não gera gráfico, tá? Função exponencial não trabalha com base negativa. Qualquer número positivo elevado a qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, querem ver, ó? Se você pegar o 5, que é positivo, e elevar um número positivo, vai dar positivo, óbvio. Se você elevar esse cara a 0, vai continuar dando positivo. Se você elevar a menos 3, vai dar 1 sobre 125, que continua sendo positivo. Ou seja, eu peguei o 5, né, que é uma base positiva, que é a única que a gente pode usar, elevei a um número positivo, elevei ao 0 e elevei a um número negativo. Ou seja, trabalhei com os positivos, com negativos e com 0. Resultado sempre deu positivo, tá? Por isso que não tem a menor chance disso aqui dar negativo. Tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 34? Alguém não entendeu algum pedaço da solução? Fala aí comigo. Então vamos continuar. Agora, por fim, gente, a gente vai ver a análise gráfica, tá? O que é análise gráfica? Eu vou mostrar para vocês os tipos básicos de função crescente e função decrescente, que são as duas possibilidades para a função exponencial. É o tipo básico, tá bom? E, gente, espera aí, deixa eu consertar isso aqui. Isso aqui não é maior que 0, não, tá? Isso aqui é A maior do que 1. Ainda bem que eu vi. Depois eu vou consertar lá no slide. É A maior do que 1. Depois vamos consertar isso aqui. Se fosse no PowerPoint aqui, eu trocava agora. Mas aqui é A maior do que 1. Então vamos lá, ó. Função crescente e função... Depois eu vou trocar lá na plataforma. Eu vou alterar o arquivo e vou colocar esse aí, enquanto vocês fazem o exercício. Vou fazer isso daqui a pouquinho já. Pessoal, só existem dois tipos de gráfico de função exponencial, tá? Uma função crescente e uma função decrescente. Prestem atenção, porque eu vou falar agora, vai ajudar vocês a resolver o primeiro exercício que eu vou passar da apostila, que é um exercício do Enem que caiu agora, que não é tão bobo quanto parece. Então, na prova de agora. Por que eu só estou trabalhando com essas possibilidades? Por que o A ou está entre 0 e 1, ou o A é maior do que 1? O motivo é muito simples. O motivo tem a ver com a restrição da função exponencial. Essa função exponencial, ela tem o A maior que 0 e o A diferente de 1. Isso me leva a desenhar que o A só existe nesse intervalo aqui, ó. Ou entre 0 e 1, ou de 1 até mais infinito, tá? Então, eu dividi essa reta em dois pedaços. Em cada pedaço desse, a função tem um comportamento diferente. A gente vai ver isso. Esse gráfico que da letra A, eu usei um aplicativo para traçar esse gráfico aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, eu peguei uma base maior do que 1. E qualquer base maior do que 1 que você pegue, mesmo que essa base seja, sei lá, 1,1 ou 1,2, qualquer base que você pegue, sempre vai gerar um gráfico, tá, que tenha essa cara aqui, ó. É claro, gente, que o gráfico ele pode estar todo alterado, ele pode estar assim, ó. Você pode pegar um gráfico que é, sei lá, f de x é igual a 4 vezes 2 elevado a x menos 8. É claro que o gráfico não vai estar exatamente passando por esses pontos, óbvio, né? Mas eu quero que vocês tenham noção que vai continuar sendo uma função crescente. A única coisa que vocês precisam saber é se a função é crescente ou decrescente. Isso é muito simples de olhar, basta você olhar para a base, tá? Basta você olhar
para quem está elevando o x, ou seja, para a base, né? Se ela for maior do que 1, tenham certeza que o gráfico vai ter esse comportamento. Se ela tiver entre 0 e 1, o gráfico vai ter este comportamento aqui. Tá? Então, aqui, deixa eu apagar isso. Vou apagar isso aqui. Então, gente, olha só. Isso aqui é uma função crescente e isso aqui é uma função decrescente. Eu usei esse gráfico aqui, ó, 1 meio elevado a x, tá? Como exemplo, ou seja, eu peguei um A entre 0 e 1. Eu quero que vocês percebam que ele está passando exatamente pelo número 1. Por que ele está passando exatamente pelo número 1? Porque aqui é quando o x vale 0, né? Se você colocar o x valendo 0 aqui, 2 elevado a 0 dá 1. Outra coisa interessante é que se você for dando zoom aqui, se eu começar a dar um zoom aqui, vocês vão ver que essa reta nunca vai tocar o eixo x. Ela não vai tocar o eixo x, tá? Porque tocar o eixo x significa que o y deu 0, só que o y nunca dá 0, porque um número positivo elevado a qualquer número sempre vai dar positivo, tá? Então vocês vão ver que ela vai se aproximar bastante do eixo x, mas nunca vai tocar o eixo x. Ah, Leandro, mas eu vi um gráfico. Eu vi um gráfico, Leandro, que era assim, ó. Cortava o eixo x e cortava o eixo y. Tudo bem, só que ele não é uma função do tipo simples como a elevado a x, né? Tem menos algum número, está multiplicando por alguma coisa, está dividindo por outra, tá? Só que o importante é vocês saberem que essa função ela é crescente, tá? Então pode ser que vocês vejam algumas funções cortando o eixo x, mas você pode ter certeza que vai ter menos alguma coisa na função. Enfim, e quando você pegar uma base entre 0 e 1, você vai gerar uma função decrescente. O que é importante vocês saberem disso, tá? O próprio Enem cobrou. A função crescente, pessoal, em matemática, independente do tipo de função, ela tem um significado muito importante. Ela diz que quanto maior o x, maior o y. Isso que significa função crescente, tá? Aumentei o x, eu vou aumentar o y. Diminuir o x, eu vou diminuir o y. Isso que é uma função crescente. É um comportamento diretamente proporcional, né? Não é que ela representa grandezas diretamente proporcional, mas tem a mesma filosofia do diretamente proporcional, né? Aumenta o x, aumenta o y. Isso é fácil de perceber, né? Quanto maior o valor de x que você pega, maior o valor de y. E quanto menor o valor de x que você pega, menor também o valor de y. Na função decrescente é o contrário. Quando eu aumento o x, eu diminuo o y. E quando eu diminuo o x, eu aumento o y, tá? Então, toda função que tem o a entre 0 e 1, tá? Quanto maior o número que você pegar, menor vai ser o resultado, né? Se você começar a pegar um x muito grande, tá vendo como o y vai diminuindo? Então, eu vou aumentando o x, o y vai diminuindo. E o contrário, à medida que eu vou diminuindo o valor do x, o y vai ficando cada vez maior, tá bom? E aqui a gente vai falar sobre domínio e imagem. Pessoal, lembrando que domínio tem a ver com os valores do x. Domínio, quais são os valores de x permitidos? Só existe x, né? Vamos lá, domínio dessa função. Eu posso colocar o x positivo? Posso. Eu posso colocar o x negativo? Posso. Eu posso colocar o x igual a 0? Posso. Então, se eu posso usar todos os positivos, todos os negativos, e se eu posso usar o zero, a gente diz que o domínio é o conjunto inteiro, são todos os números, né? É o conjunto dos reais. Agora, imagem tem a ver com o eixo y. Imagem é que resultado essa função vai exibir, né? E se vocês prestarem atenção, só existe imagem positiva, só existe y positivo, porque o resultado desta conta, a elevado a x, ele só vai dar positivo, conforme a gente discutiu. Eu até escrevi aqui, ó. Se você pegar um número e elevar a um positivo, a 0 ou a negativo, ele vai exibir um resultado sempre positivo, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui só para não confundir com a solução da questão. Isso não tem a ver com a solução do exercício. Vamos apagar aqui.
Tá bom? Então isso é importante, hein, pessoal? Função decrescente, aumentou o x, diminuiu o y. Diminuiu o x, aumentou o y. A função crescente, quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui também. E a imagem dessa função, por isso que eu coloquei aqui y maior do que zero, tá bom? Só existe y estritamente positivo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte aqui de análise gráfica? Porque a gente vai fazer um exercício e depois vamos para a apostila. Então, vamos embora. Vamos fazer a questão 4, que é a questão do Enem. Está na apostila também. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerado em ano, e a é uma constante maior do que 1. Gente, está vendo que o a é constante maior do que 1, por isso que o gráfico é uma função crescente, né? Porque ele falou que o a é maior do que 1. Ou seja, está nessa turminha da esquerda aqui. Vamos lá. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Ele fala que y0, ou seja, quando t vale 0, é a altura inicial. Vamos calcular quanto é a altura inicial? Se vocês prestarem atenção, no tempo 0, a altura inicial é meio, né? Então, meio é igual a elevado a 0 menos 1. Eu só peguei esse ponto aqui. Quais são as coordenadas desse ponto aqui? Nesse ponto, pessoal, quando o x vale 0, o y vale meio. Eu só substituí na função. Eu só substituí aqui. Pessoal, 0,5 é 1 meio, né? 1 meio igual a elevado a menos 1. Isso aqui, pessoal, é 2 elevado a menos 1, né? Igual a elevado a menos 1. E aí, se eu tenho os expoentes iguais, é porque as bases são iguais, né? Aí é o contrário. Então, o a aqui vai dar 2. Pô, Leandro, mas eu não quero fazer assim, não. Achei confuso isso. Não tem problema, você pode fazer assim. Quer ver? Pode fazer do jeitinho que você está acostumado, sem saber nada de exponencial. A elevado a menos 1 não é 1 sobre A? Isso aqui é 1 sobre A, não é? Multiplica cruzado, vai dar A igual a 2. Pronto, sem mistério. Então a gente já sabe que o A é igual a 2, então a função é y em função de t igual a 2 elevado a t menos 1. Só tem um detalhe, gente. Ele fala o seguinte, ó. Deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Não é? No plantio elas não tinham meio metro? Quando elas crescem 7,5 metros, elas ficam com uma altura final de 8 metros, né? Então, ele não quer saber quando a planta vai ter 7,5 metros, ele quer saber quando a planta vai ter 8, porque quando é que ela vai crescer 7,5 metros além da altura inicial dela? Só um detalhe, vocês poderiam achar o A também com esse ponto, tá? Se vocês substituíssem esse ponto aqui, que é o ponto 6,32, também ia dar o valor do A. Então, aqui ele te dava duas possibilidades, que é raro. Então, vai ficar 8 igual a 2 elevado a t menos 1. O 8 é 2 ao cubo, igual a 2 elevado a t menos 1. Corto 2 com 2. 3 é igual a t menos 1. T igual a 4, tá? Então, a resposta é 4 anos. Letra B. Essa questão era safada porque quem colocasse o 7,5 aqui ia encontrar gabarito só com logaritmo, tá? Até tinha, se você colocasse 7,5, tinha resposta. Dava uma conta desgraçada e eu acho que dava log de 7 na base 2, sei lá. Ou log de 15 na base 2, não me lembro. Mas dava ou a letra D ou a letra E. Mas entenderam por que é 8? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algum pedaço dessa questão? Quem não entendeu pode perguntar. O
os exercícios dessa matéria costumam ser mais fáceis do que os exercícios das outras funções, tá? Até porque a função, pelo menos a que eu acho mais fácil, é a função do primeiro grau, tá? Mas como é a primeira função, a gente tende a se enrolar um pouco. Agora que a gente já está acostumado com a linguagem, né? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a apostila para vocês, tá? A apostila de abril. Vocês estão vendo aqui a apostila de abril, em PDF, que vocês receberam. Deixa eu colocar aqui na parte de matemática. Peraí. Dialogue. Eu vou deixar a tela aberta para vocês, tá? Porque eu vou querer que vocês façam a questão número 1. Questão número 1, que é a questão do Enem, que ela está aqui. Pronto. Então, enquanto eu conserto aquela parte lá no material, tá? Enquanto eu conserto aquele arquivo, eu quero que vocês tentem fazendo a questão número 1. Prestem atenção nessa questão. Ela não é tão idiota quanto ela parece. Então, vamos lá. Rolando um tempinho para vocês fazerem. Eu vou ficar mexendo nos arquivos aqui. Se por acaso sair da tela, vocês me avisam. Saiu da tela para vocês? Saiu. Tá, vou botar de volta. Deixa eu só abrir aqui a... Voltou? Aham. Tá, então beleza. Estou alterando já lá na plataforma. Então, eu tirei aquele A maior que 0 por A maior do que 1 para ficar certinho, tá? Pronto. E aí, o que vocês marcaram nessa aí?
Coloquem aí no chat a letra que vocês marcaram. Para eu ver se vocês caíram na pegadinha ou não. Quem terminar, vai escrevendo aí. Ninguém conseguiu fazer, não? Tainá, não conseguiu fazer essa, não? Oi, foi mal, tava no banheiro. Eu marquei C, mas já sabia a resposta desse. Já sabia? Então vamos lá. O IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em consideração expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu o valor X, o segundo raiz de X, o terceiro X elevado a 1/3, o quarto X ao quadrado e o último X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Se vocês colocarem no Google IDH do mundo, vocês vão ver a classificação dos países com o índice de desenvolvimento humano, não é? O do Brasil, se eu não me engano, é 0,8, tá? Ou seja, o IDH é sempre um número entre 0 e 1, tá bom? O lance é o seguinte, se o IDH é um número entre 0 e 1, né? Ou seja, se o X é um número entre 0 e 1, esse cara aqui, que é o X, é X elevado a 1, né? Esse aqui, que é o X, ele é X elevado a meio, que é a raiz de X. Esse aqui é X elevado a 1/3. O quarto é X ao quadrado e o quinto é X ao cubo. Então, todos esses valores aqui, ó, eu só troquei o raiz de X por X elevado a 1/2, né, aplicando a propriedade da raiz, só para a gente poder colocar todos os expoentes, né, de uma maneira comparável. O lance é o seguinte, o X, tá? O X, ele é um número entre 0 e 1. Se o X é um número entre 0 e 1, tá? Ele é uma base, pode pegar o meio como exemplo aqui, tá? Pode pegar o 0,5 como exemplo. Pode pegar o 0,5. Eu quero que vocês olhem aqui, ó, o gráfico, tá? Aqui já está corrigido. Eu quero que vocês olhem o gráfico, tá? De uma base que está entre 0 e 1. O comportamento dela é o seguinte, quanto maior o número que você pegar, quanto maior o valor de X, menor vai ser o resultado. Então, ó, prestem atenção no seguinte. O maior valor de X aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior valor que tem. Só para vocês terem noção, meio elevado ao cubo, tá? Dá 0,125. Meio elevado ao quadrado dá 0,25. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, tá? O X é o próprio 0, ou seja, quanto maior o expoente do X, menor o número fica, porque o comportamento é o contrário, né? Isso aqui é uma função decrescente. Então, o maior valor vai ser esse cara aqui, ó. O maior valor vai ser o que possui o menor expoente do X, tá bom? Porque vocês estão percebendo que à medida que o expoente aumenta, o número fica cada vez menor, né? Isso acontece porque a gente está pegando um número entre 0 e 1, e este número entre 0 e 1, ele reza essa cartilha aqui, ó, ele dança conforme esse gráfico, tá? Qualquer número entre 0 e 1, quanto maior o número que você pegue, tá? Se você pegar, por exemplo, ó,
Cadê? Deixa eu pegar de lápis aqui. Se você pegar uma função que é 0,3 elevado a x, quanto maior o valor do x, menor vai ser o número, porque o número está entre 0 e 1. Tá? Então, por isso que o gabarito dessa questão é o terceiro, porque o terceiro é esse cara aqui, é o que tem o menor expoente de x. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa número 1? Matemática, pessoal, é traiçoeiro. Ah, quanto maior o expoente, maior o número. Calma, depende do número, tá? Essa história de quanto maior o expoente, maior o número, só vale se o número for maior do que 1. Se o número tiver entre 0 e 1, é o contrário. Daria o gráfico para justificar, né? A próxima que eu quero que vocês façam é essa número 6 aqui. Aliás, eu vou fazer essa com vocês, essa 6, depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem outra, tá? Até porque eu quero comentar uma situação aqui com vocês, ó. 6. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n em função do tempo igual a n inicial vezes e elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, que é o t igual a 0, e o e representa uma constante real maior do que 1, e k é uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Quando ele fala isso aqui, ó, é que esse E representa uma constante real maior do que 1, é esse E aqui, tá? Eu costumo chamar de E para diferenciar do E, que a gente usa no português, né? Quando eu era da escola eu sabia qual era o nome disso, desse E, mas agora eu esqueci. Qual o nome desse E mesmo, hein? Ah, não, eu ia falar, não é artigo, não, artigo é O, A. É E o quê? E representa, fala alguém, me ajuda aí. Tem uma porrada de coisa, né? De verbo também não é. Conjunção, não é? Conjunção. Sei lá, pô. Não sei se a porra É conjunção aditiva. Conjunção aditiva? A parte aditiva, tem matemática aí. Então é a conjunção aditiva, né? Então vamos diferenciar o E conjunção aditiva, o E, né? Do conjunção. Não, se bem que o E é E mesmo, né? Não fudeu. Então vai ser o E da matemática. Vou colocar o E. Tem o E verbo, né? Tem o E conjunção aditiva e tem o E da matemática. Então, vou falar o E da matemática. Pronto. Tá? Então, a leitura disso aqui seria que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação. O E da matemática representa uma constante real maior do que 1. E K é uma constante real positiva. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi... Esse tipo de questão que não tem número é o terror da galera, tá? Mas prestem atenção. Vocês vão perceber que quando não tem número, às vezes não é tão ruim, porque pelo menos não tem chance de você errar em conta, né? Galera, esse E, ele vale aproximadamente 2,7. Na aula de logaritmo, eu vou mostrar para vocês um pouco melhor quem é esse cara, tá bom? Como é que a gente chega num valor aproximado dele. Então, sempre que aparecer esse número E, raciocine que faz assim, 2 e pouco. Isso é importante para você, entendeu? O fato de você saber que ele é 2 e pouco, já te permite saber que se tiver algum gráfico que for E elevado a alguma coisa, tu já sabe que é uma função crescente. Para ser crescente, a base tem que ser maior do que 1, e esse E, ele é maior do que 1. O E é tipo o pi da álgebra, tá? Ô, Leandro, O E tá para álgebra. Fala aí. Para fazer essa questão, precisava saber o valor do E? Não, eu só estou dizendo para você o que é o E, para você... Porque alguém poderia perguntar. Aqui ele até fala que é uma constante maior do que 1, entendeu? Entendi, obrigado. É o E, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Bom, ele fala que após uma hora, o número de bactérias foi triplicado. Gente, olha só, o valor inicial não era N0? Quando você triplica N0, ele passa a ser 3N0, né? Isso aconteceu quando o tempo foi de 1 hora. Então, triplicou o número inicial quando o tempo foi 1.
corta N0 com N0, você vai descobrir que E elevado a K é igual a 3. Não dá para fazer mais nada daqui. E aí ele quer saber 5 horas após a observação. 5 horas é você fazer N de 5, né? Vai ser N0 elevado a K vezes 5. Vou apagar esse 5 aqui, que ele ficou meio... Eu sou porra, o câncer aqui da... Deixa essa porra então aí. Deixa esse 5 aí. Então vai ficar N de 5 igual a N0. Pessoal, para a gente sair daqui, é importante entender que E elevado a K vezes 5 é o E elevado a K elevado a 5. Pô, Leandro, por que eu posso escrever assim? Porque existe uma propriedade que diz que potência de uma potência repete a base e multiplica os expoentes, né? Ou seja, E elevado a K, que está elevado a 5, pode ser E elevado a K vezes 5. Ou 5 vezes K, tanto faz. Tá? Por isso a importância de saber aquela propriedade indo e voltando. E aqui termina o problema, porque eu já sei o valor de E elevado a K, dá 3. Então fica 3 elevado a 5, que é 243 N0. Letra C de casa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício 6? Quiser perguntar, fala aí, galera. Fala aí. Você pode explicar de novo, porque o E elevado a K é igual a 3? Posso. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar apagar. Mas para eu tentar apagar, deixa eu fechar isso aqui. Rapidinho, porque é essa porra que tá travando. Não quero salvar. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho agora. Porque foi essa parte que tu não entendeu, né? Foi. Depois que eu achei o E elevado a K igual a 3, você entendeu? Sim. Ah, então vamos lá. Porque essa primeira parte aqui, ó, ele fala que 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Ele disse que depois, quando o tempo for 1, a gente triplicou o número inicial. Beleza isso aqui? Aham. Né? Ou seja, ele está falando que quando o tempo vale 1, o resultado vai ser o triplo. Né? Só que é o seguinte, o que é N de 1? N de 1 é você pegar o 1 e colocar no lugar do T, certo? Isso. Então vai ser N0 E elevado a K vezes 1 igual a 3 N0. Entendeu essa parte? Pera, que eu ainda tô pensando. Você entendeu por que isso aqui vira? Ah, sim, sim. É Aham. só você colocar um 1 aqui no lugar do T, tá? Entendi. Aí corta N0 com N0, vai ficar E elevado a K igual a 3. Por isso que o E elevado a K dá 3. Beleza. Beleza? E por isso que eu consegui encontrar 243 lá. Foi? Entendi. Então vamos para... Vou dar uma questão para vocês fazerem agora aí. Questão 10, tá? Vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão 10.
Aí na próxima aula, que eu vou deixar todas as outras questões para casa, tá? Todo o restante aí da apostila para casa. Na próxima aula, eu vou corrigir o que vocês tiverem dúvida. Eu vou perguntar, quem teve dúvida na questão? Alguém teve alguma dúvida? Vocês vão falar, questão tal, eu vou resolvendo. Quando as dúvidas acabarem, eu vou começar logaritmo, tá? Pode ser que eu fique a aula inteira tirando dúvida de vocês, não tem problema. Mas se vocês não tiverem dúvida, eu vou continuar. Essa você já tem que mesclar um pouquinho seus conhecimentos, né? Essa função 2 elevado a x mais 1, obviamente, é essa aqui exponencial. E crescente, né? Porque o a é maior do que 1. A função g de x é igual a 8 é uma função constante. E a outra é h de x é igual a k. Então, a g de x é igual a 8. Então, aqui é 8. Então, obviamente, esse ponto D aqui é o ponto 8, né? O lance é o seguinte, pessoal. Essa função f é a função 2 elevado a x mais 1. Sempre que vocês quiserem saber interseção de funções, por quê? Onde a g corta a f é esse ponto C, não é? Sempre que vocês quiserem saber interseção de função, iguala uma função a outra. Então, para eu descobrir o ponto C, você tem que pegar a função f e igualar a função g. Isso aqui vai dar uma equação exponencial muito bobinha. 2 ao cubo. Vai ficar x mais 1 igual a 3, x é igual a 2, tá? Então, ó, a abscissa aqui desse ponto C é o 2. A ordenada eu nem preciso fazer, que já é o 8, né? A ordenada aqui já é o 8. Nem precisa, nem se deu o trabalho de fazer essa conta, tá bom? E aí é o seguinte. Para achar o ponto A, também é igualmente fácil, porque o ponto A é quando x vale 0. É só você fazer 2 elevado a 0 mais 1, que é 2. Então, o ponto A vale 2. Tá? Então, o y vale 2. Então, a gente já sabe que essa reta é h de x igual a 2, né? Isso aqui é uma função constante, onde o y vale sempre 2. Aí acabou o problema, ele quer a área do retângulo, né? Ele quer a base do retângulo é 2, e a altura do retângulo é 6, né? Porque vai do 2 ao 8. Então, a área desse retângulo dá 12. Essa questão ela não tem opção, porque ela é da parte discursiva da UERJ, tá? Ela foi uma questão específica. Acredito eu que deva ter sido a questão número 1. A prova da UERJ, a parte discursiva, que tem 10 questões, vocês podem até, porque vocês estão acostumados a pegar biologia e química, né? E se vocês prestarem atenção, as primeiras questões são bem tranquilas. Normalmente, a galera na UERJ tira 7, 8, 7,5. Difícil você ver um cara tirando 5, 4. Porque boa parte da prova é fácil. O problema da prova da UERJ é que tem umas duas questões muito difíceis. É isso que vocês têm que treinar para acertar. O segredo da prova da UERJ, o segredo de passar na UERJ, é você ficar especialista nas mais difíceis. Porque as mais fáceis vai todo mundo acertar. Essa, obviamente, era uma questão fácil da prova de matemática, né? Devia ser a primeira questão. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 10? Pode perguntar. O fato de eu falar que a questão é fácil, eu estou dizendo que era fácil para quem fez a prova específica de matemática. Ô, Leandro, Fala aí. pode repetir essa parte do A?
Pessoal, vocês estão me escutando agora? Sim. A minha conexão tinha caído. Deixa eu explicar de novo essa... João, tá me escutando? Agora eu tô. Vou voltar aqui para... O lance é o seguinte... Peraí. Bom, enfim, então o A dá 2 porque o X é 0, né? Coloco o 0 aqui no lugar do X, né? Porque é Leandro, onde a você não função tá corta. apresentando. Ih, peraí. Eu tinha dado a conexão. Pronto. Aqui no chat aqui que alguém perguntou alguma coisa. Leandro, eu não estou podendo falar. Não entendi por que no X é sempre 2. Bom, não é que no X é sempre 2. Deixa eu reexplicar essa questão aqui, pessoal. Vocês tiveram dúvida? Então, João e Milena, prestem atenção aqui. Ó. Eu vou reexplicar esses pontos, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, aqui é 8, né? Porque essa função g de x é igual a 8. Então, essa reta aqui vale 8. Então, o que acontece? Para eu descobrir o ponto C ele é o cruzamento da função f com a função g. Cruzamento em matemática significa que você tem que igualar as duas funções. A função f é 2 elevado a x mais 1 e a função g é 8. 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 ao cubo, você vai encontrar o x é igual a 2, tá? Então, a abscissa do ponto C vale 2. Então, isso aqui vale 2. E a ordenada dele vale 8, obviamente, porque o ponto C ele tem coordenadas 2 e 8, tá? Então, o ponto C ele é 2 e 8. Agora a gente precisa descobrir o ponto A. Para eu descobrir o ponto A, basta eu fazer o x valer zero. Por quê? A função f, ela corta o eixo y justamente aqui em A. E onde a função corta o eixo y, a coordenada x vale zero. Então basta você fazer f de zero, que é 2 elevado a 0 mais 1, que por acaso também dá 2. Coincidentemente também dá 2. Então o ponto A, ele tem coordenadas 0 e 2. Por isso que eu coloquei esse 2 aqui, tá? Então, pessoal, olha só. As coordenadas do ponto D são 0 e 8, né? Isso aqui não precisava nem fazer nada para descobrir. Então, por isso que eu disse que aqui tem 6 unidades e que aqui tem 2 unidades. O fato daqui ter dado 2 aqui ter dado 2 também é coincidência. Por isso que a área dessa questão dá 12. João, entendeu isso aí agora? Entendi. Helena, me responde no chat aí se você entendeu. Se eu não tiver entendido, pode falar, tá, gente? Não é porque eu estou explicando de novo que vocês são obrigados a entender, não. Relaxa. Tem umas questões aqui encebadas. Pessoal, a próxima questão que eu vou fazer vai ser a questão número 21, tá? Eu vou fazer com vocês o exercício 21. Eu só vou ao banheiro e vou pegar um pouco d'água. Se vocês quiserem ir adiantando alguma coisa aí, vocês podem tentar fazer, tá? Mas quando eu voltar, eu vou resolver a 21.
Vamos lá. Sejam f e g funções reais, esse R em R aí quer dizer que as funções são reais, tá? Definidas por f de x igual a 3 elevado a seno de x e g de x igual a seno de 3 elevado a x, se m e n são os valores máximos atingidos por f e g, respectivamente, então o produto m vezes n é igual a... Questão boa, hein? Mistura função exponencial com função trigonométrica. Gente, vamos prestar atenção no seguinte. Tanto o seno quanto o cosseno, tá? Eles têm o maior valor deles no 1. E eles têm o menor valor deles no menos 1. Seno e cosseno valem no máximo 1 e no mínimo menos 1, independente de que ângulo a gente esteja falando. Então, se a gente quer descobrir o maior valor de f de x, é só eu pegar o maior valor possível do seno. Qual é o maior valor possível do seno? 1. Então, o maior valor possível de f de x é isso aqui, ó, 3. G de x, pessoal, é seno de alguma coisa. Gente, seno de qualquer merda que tiver dentro do seno ou cosseno vai valer no máximo 1 e no mínimo menos 1. Por isso que o valor máximo de G é 1. Ah, mas é seno de 3 elementos. Não interessa. É seno de alguma coisa? É seno de uma bicicleta. Vai valer no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ah, Leandro, era seno de 5x ao quadrado menos log de não sei o que lá. Não importa. Vai valer no máximo 1 e no mínimo menos 1. Tá? Então, o valor máximo de f de x vale 3 e o valor máximo de g de x vale 1. Isso aqui ele chamou de m de mamãe, isso aqui de n de neném. Então, ele quer m vezes n, que dá 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 21? Fala comigo aí. Pode perguntar. Entenderam essa porra aí, pessoal? Cuidado aí. A gente costuma ficar com medo disso. Mas, às vezes, essas questões muito teóricas, elas são até simples. Relativamente simples. Ó, essa 24 foi o que a gente fez lá na apostila, tá? A gente fez essa 24 aqui. Vou fazer essa 25 aqui com vocês, tá? Que é tranquilinha, que é um sistema. Mas não é pra gente ficar preocupado, não. Ó. Ele pede só pra gente resolver, né? Ele quer o produto de x vezes y. Vocês têm que prestar atenção que as questões da Unigran Rio, né? Falando especialmente da Unigran Rio, elas são diretas. É resolva, calcule, né? Não tem aquela primeira questão do Enem que a gente fez, era até simples, mas o enunciado, IDH, que não sei o que lá. Essa é a diferença básica entre as bancas. Então, pessoal, 2 elevado a x vezes 2 elevado a y. Repete a base e soma os expoentes. 1/2 é 2 elevado a menos 1. Aqui embaixo, tá? 3 elevado a x sobre... Pessoal, o 9 é 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado elevado a y, eu posso escrever que é 3 elevado a 2y. E 9, ele é 3 ao quadrado. Continua com o sistema. Então, vou reescrever a primeira linha. A primeira linha não tem mais nada para fazer. A segunda tem. Repete a base e subtrai os expoentes. Espera aí que deu ruim no negócio aqui. Eu esqueci o 2, né? Me empolguei aqui. Deixa eu colocar aqui 2 elevado a menos 1. Isso é um sistema. Pimba. 1, 2 de cada lado, vai embora. 1, 3 de cada lado, vai embora. Então, vai ficar x mais y igual a menos 1 e x menos 2y igual a 2. É para resolver esse sistema aqui, tieté caça, fácil, né? É só, eu vou fazer a linha de baixo, a linha de cima menos a linha de baixo, tá? Vou subtrair as duas linhas. X menos x morreu. Y menos menos 2y dá 3y. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, o y vai dar menos 1. Pô, gente, se o y é menos 1, vai ficar x menos 1 igual a menos 1. X é igual a 0. Como ele quer o produto x vezes y, vai dar 0 vezes menos 1 e dá 0. Letra B de bola.
Alguém não entendeu algum procedimento aqui? A única coisa que eu fiz direto aqui nessa questão, pessoal, foi o 9 elevado a y, que eu coloquei 3 ao quadrado elevado a y, né? Que o 9 é 3 ao quadrado, né? Aí repete a base e multiplica os expoentes. Por isso que eu coloquei direto esse 3 elevado a 2y. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 25? Se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Vamos fazer a questão de baixo. Questão 26 da Souza, né? Ih, tem questão pra cacete. Tem muita coisa para vocês fazerem em casa. Vão ter pelo menos uns 20 exercícios para casa. 26. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. E é aproximadamente igual a 9,5 trilhões de quilômetros. Grande, hein? A galáxia NCG 4911 está a uma distância de 320 milhões de anos-luz da Terra. Assim, a distância dessa galáxia ao nosso planeta é cerca de 3... acho que eu já até fiz essa questão com vocês em outra parte da matemática, mas aqui é propício, né? Pessoal, isso aqui é elevado a n, né? Vezes n não, tá? Elevado a n. Paga essa merda aqui. Então, ó. A distância dessa galáxia ao nosso planeta, aqui é um vezes, tá? A distância é 3 vezes 10 elevado a n quilômetros, tá? Quilômetros. Onde n é igual a... Bom, ele quer saber o n, né? Só que ele fala o seguinte, ele fala pra gente que a distância é de 320 milhões de anos-luz. Anos-luz. Caralho, você tá... é um Z, né? Gente, olha só, o que vocês precisam saber? 1000 é 10 ao cubo, milhão é 10 à sexta, bilhão é 10 à nona e trilhão é 10 elevado a 12. Eu já tinha dito isso para vocês esse ano, né? 1000, milhão, bilhão e trilhão, pelo menos até o trilhão, tá? Então a distância vai ser 320 milhões, né? Que é 10 à sexta, de anos-luz. Só que um ano-luz é 9,5 trilhões, que é 10 elevado a 12. Troquei o trilhão por 10 a 12 e troquei o milhão por 10 a sexta. Então, essa distância vai ser... Pessoal, 320 vezes 95 é a única conta que vocês têm que fazer, tá? Que é a mesma coisa que 32 vezes 95. Vou fazer aqui na calculadora rapidinho, dá 3.040. 3.040 vezes 10 a 18. Só que ele fala que a distância é 3 vezes 10 elevado a n, né? 3 vezes 10 elevado a n. Aqui é 3.040, que é aproximadamente 3.000, né? Isso aqui é aproximadamente 3 vezes 10 ao cubo. Vezes 10 a 18, dá 3 vezes 10 a 21 quilômetro. Aí eu posso afirmar que meu n é 21. Letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 26? Entenderam isso aí? Era só passar o milhão para 10 a sexta e o trilhão para 10 elevado a 12. A única conta que você precisava efetivamente fazer era 320 vezes 9,5, que dá 3.040, que eu aproximei para 3.000, tá? Porque ele está querendo aproximado. E aí, 10 a terceira vezes 10 a 18, repete a base, soma os expoentes. Então, isso aqui fica 3 vezes 10 elevado a 21 quilômetros, tá? Essa é uma distância gigante. É que no espaço, pessoal, os corpos celestes estão tão espaçados, né, que é mais fácil a gente dar distância em anos-luz do que em quilômetro. Quilômetro a gente usa para medir distância entre cidade, né? Planeta a gente já tem que usar anos-luz ou unidade astronômica, né, que é outra medida. Hein? Essa 28 eu vou querer, se isso der tempo, eu vou fazer essa com vocês. Esta criança aqui, tá? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem nessa 33, enquanto eu vou construir o gráfico disso aqui no aplicativo e vou exibir para vocês, tá? Enquanto eu faço isso,
tentem fazer esta questão aqui. Questão 33. Tirar um print. Vou só mostrar para vocês. A solução dessa questão aí, ela é gráfica, tá? Não adianta vocês tentarem meter a mão e calcular o x, não. Ô, Leandro, mas eu tô tentando botar, tipo, x como 0, aí fica 1 igual a 4. É a prova que o zero não é a solução disso, né? Certo? Aí eu sei lá o que eu tô fazendo aqui. Então, se você está colocando x é igual a 0, você está provando que essa não é a resposta. Eu vou mostrar para vocês o gabarito. Deixa eu só compartilhar uma outra tela com vocês aqui. Depois eu vou mostrar onde eu fiz isso, porque isso é um aplicativo livre, né? Estão vendo essa foto aí? O lance é o seguinte, ó. Esse aplicativo, se você digitar no Google uma coisa chamada GeoGebra, tá? Tem aplicativo para celular e tem no próprio computador, né? Você coloca lá na barra de pesquisa lá do Google, GeoGebra, que ele vai te levar para isso aí, você clica em iniciar, você traça qualquer gráfico, tá bom? Isso pode ajudar quando vocês estiverem estudando, né? Quiserem saber como é o comportamento gráfico, vocês usem esse aplicativo aí, que é interessante. Essa equação, pessoal, 2 elevado a x igual a x mais 4, não tem solução. Não tem como eu pegar uma equação exponencial, igualar uma função do primeiro grau e dar uma solução para vocês, tá? A solução disso ela é gráfica. Você precisa traçar os dois gráficos para, no encontro desses dois gráficos, você descobrir qual é a solução. Reparem o seguinte, ó, de azul, eu tenho traçado aqui a reta, que é x mais 4. E de verde, eu tenho traçado a função exponencial 2 elevado a x. Eu quero que vocês percebam que elas se encontram em 2 pontos. Elas se encontram nesse ponto aqui, tá? Se você for dando zoom no gráfico, você vai descobrir que isso aqui é 2 e pouco. E elas se encontram aqui, ó, perto do menos 4. Ou seja, o número de soluções é igual a 2. Ele não quer saber quem são as soluções. É o que vocês estavam tentando. Vocês estavam tentando resolver, achar o x. Vocês não vão conseguir encontrar o x. Só um computador aqui é capaz de encontrar o x. Porque o computador, ele faz exatamente isso que vocês estão vendo, tá? Se você for dando zoom nesse aplicativo, ele vai te exibindo o resultado com uma precisão cada vez maior, tá? Então, sempre que vocês tiverem... sempre que aparecer esse tipo de questão para vocês, quantas soluções tem, e ele não quiser as soluções, você fala assim, deve ser gráfico. Traça o gráfico e tenta fazer.
tá? Então, ó, tem uma solução aqui e tem outra solução aqui, ó. Tá? Ele podia até perguntar se uma é positiva e outra é negativa. Ele não poderia te dizer quem é essa solução, tá bom? Mas entenderam a ideia aqui da questão? Por que a resposta é 2? Alguém não entendeu por que tem duas soluções? Eu não entendi como é que chegou nesse resultado do -4 e do outro número aí. Não, o que acontece? Você sabe traçar esse gráfico azul, x mais 4? Não sei, só se citar esse valor pro X. Não. Deixa eu abrir uma folha em branco, então. Vou mostrar outra coisa para vocês aqui, peraí. Deixa eu fazer essa questão do zero. Só para porque ali eu quis mostrar bonitinho como é que era. Sara, fica com o áudio aberto. Tá. Vamos traçar esse gráfico aqui, ó. Y igual a x mais 4. Esse gráfico aqui é uma reta, certo? Uhum. Bom, a reta eu preciso de 2 pontos. Eu vou pegar os pontos que esse gráfico corta os eixos, tá bom? Uhum. Quando o x vale 0, o y vale 4, né? Uhum. Ele passa por aqui. E quando o y vale 0, o x vale menos 4. Mas eu não entendi como é que dava para fazer isso naquela função lá. Calma. Esquece aquela questão. Vai acompanhando comigo aqui. Você entendeu essa reta aqui que eu tracei? Entendi. É a reta dessa função aqui, certo? Uhum. Agora a gente vai traçar essa aqui. Y igual a elevado a x. Isso foi a função que eu acabei de explicar para vocês hoje, que é assim, né? Certo? Uhum. Você percebeu que a curva encontrou a reta em 2 pontos? Percebi. Então tem 2 soluções. É isso que ele queria saber. Ele não queria saber qual o valor. Ele queria saber quantas vezes a curva ia encontrar a reta. Só isso. Ah, entendi. É porque eu achava que eu tinha que saber os pontos para saber aonde. Mas entendi. Entendeu? Quando ele pede para você resolver isso aqui, ó, na verdade, ele está querendo que você diga quantas vezes essa equação encontra essa. Mas nós não tinha chance de ser diferente de 2, né? Ou de repente 1, sei lá. Tinha até como ser 0, né? É isso que eu fiquei na dúvida. Como é que eu ia saber? Você podia ter uma reta passando por aqui, por baixo, né? Por isso que você tem que ter uma noção do esboço gráfico de 2 elevado a x e uma noção do esboço gráfico de x mais 4. Se você fizesse um esboço muito grosseiro, ia dar merda, entendeu? Meio que pensar os dois. Se eu fizesse uma reta passando aqui por baixo, por exemplo, se você fizesse uma reta aleatória passando aqui por baixo, não ia encontrar em lugar nenhum, né? Uhum. Agora, se você fizesse o esboço correto, né? Um gráfico minimamente preciso, aí você ia encontrar isso aí como resposta. Tá certo? Entendi, mas então pensar os dois separados, não os dois juntos. Isso aí. Até porque quando você tem uma questão assim, ó, por exemplo, quantas vezes essa reta encontra essa parábola aqui? Você não tem que igualar as duas? Uhum. Então, igualar as duas significa que você está resolvendo essa equação aqui, né? Ah, entendi. Ou seja, você está igualando a reta à parábola. Aí pode encontrar uma vez, 2 vezes, ou pode ser que nem encontre, né? Entendi. Valeu. Deixa eu voltar aqui para a apostila. Pessoal, então a resposta dessa 33 aqui é 2, né? Tá naquele desenho. Quem tiver, é só você ir lá no GeoGebra e traçar esses 2 gráficos. Tá? Esse aplicativo é bom vocês terem no celular de vocês, que ele ajuda a traçar gráfico, faz outras coisas também, ajuda na matemática. Pessoal, para casa vai tudo, tá? Então, todas essas questões aqui, ó, até a questão número 34, todas elas vão para casa. 34, por acaso, eu já fiz com vocês, né? Claro que vão ter questões que vocês vão ter dificuldade, tá?
Essa questão vocês vão ter que pensar um pouquinho, 28, né? Ó, deixa eu ver aqui, questão que pode dar... Essa vocês vão ter que pensar um pouquinho, essa 22. Então tem alguma... Essa 19. Tem umas 4 ou 5 questões aqui, 18. Tem umas 4 ou 5 questões aqui que vocês vão ser forçados a pensar um pouquinho, tá? Não tem problema. Como é que vai ser a próxima aula? A próxima aula, vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, sem problemas, tá? Mas a próxima aula eu vou pegar e vou corrigir as dúvidas de vocês, tá bom? Então tentem fazer a questão até o final. Não chega assim, pô, Leandro, não consegui fazer. Às vezes você tentou 5 minutos e não conseguiu. Vai tentando até o final. Na pior das hipóteses, você chega para mim semana que vem e fala, Leandro, pô, 20 não saiu de jeito nenhum, tá? Mesmo olhando o gabarito, não consegui entender, não consegui sair dali, tá? Aí a gente vai resolver. Então a próxima aula vai ser a correção das dúvidas de vocês e se der tempo já começa o log. Tá? Então, vou colocar o gabarito no grupo agora, tá? Vou postar o gabarito no grupo agora e 2h30 eu vou colocar os exercícios da oficina. Tá bom? Então, vou interromper a gravação aqui. Então, pessoal, até a oficina, hein? Até